Meu nome é Brando Vargas, sou trabalhador da BBM. É um grande prazer que vim mais uma vez trazer mais um assunto sobre o Espiritismo ou com o ponto de vista da doutrina espírita. E hoje, gente, o assunto é Johann Heinrich Pestalozzi, grande pedagogo, foi um educador pioneiro da reforma educacional. Johann Heinrich Pestalozzi foi influenciado profundamente, né? Influenciando todas as correntes educacionais, perdão. Se hoje nos ensinam primeiro a definição, o conceito das coisas, Pestalozzi defendia o oposto, ou seja, para ele o processo de aprendizagem deveria ir das coisas para as palavras e não das palavras para as coisas. Essa era a base, ou é a base do processo de aprendizado defendido por Pestalozzi, conhecido como método intuitivo. Método intuitivo. Ocorreria assim, né, a educação emocional e a racional. É a educação da cabeça, do coração e das mãos. O grande influenciador de Pestalozzi foi Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, sem Rousseau, não haveria Pestalozzi, sem Pestalozzi não haveria Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecemos carinhosamente como Allan Kardec. E indo um pouco além, podemos falar de uma linha evolutiva da pedagogia que vai de Rousseau a Pestalozzi e de Pestalozzi a Piaget. A educação é uma construção de valores a serem vivenciados. A educação assim, né? Antes de se falar de amor, né, por exemplo, é preciso amar. Antes de se falar em justiça, é preciso ser justo. Antes de se falar em bondade, ser bondoso. Então, os conceitos devem vir depois dos exemplos, depois das condutas. Mas que tem em comum Franz Anton Mendes, Rousseau, Voltaire, Diderot, Lavater, Pestalozzi, Rivail, Piaget, William Heinrich Ackermann e outros grandes nomes e grandes pedagogos e educadores com o Mestre Jesus e com a doutrina espírita. E qual a relação da Revolução Francesa com esses homens citados, né, e também com Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto Cravo? Vamos lembrar que a ideia de que a criança é um ser reencarnado com experiências milenares ainda transcende a proposta pedagógica posta em prática. Então agora, gente, nós vamos aqui, tá, ter a nossa página de início, texto, perfeito, as reuniões presenciais, né, da Casa Espírita, texto para reflexão e para harmonização. E o texto de hoje, o nome é Educação. Poderia ser diferente, vamos falar de Pestalozzi, foi extraído do livro Psicologia da Gratidão, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Então vamos agora à leitura desse texto e vocês vão poder me acompanhar. Vou tentar aqui um pouquinho. Vamos nós. A aquisição de hábitos saudáveis, edificantes e que produzem harmonia no grupo social, a transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor, o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, ao mesmo tempo que, mediante o estudo,
ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual, um somatório de valores que enobrecem o ser humano. A educação, no seu sentido lato, está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis. Neles, desenvolvendo os germes do amor e da dignidade, com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade. Após transcenderem os limites egóicos, adquirindo a consciência de paz dos valores éticos que constituem a vida pensante, sendo a educação, conforme já referido, processo de criar hábitos saudáveis. Não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando por meios dos recursos poderosos de que se forma, especialmente pelo sentido de amor, de dignidade de que se reveste. Respeito é uma conquista. Cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela vivência e forma de conquistar os demais. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio, o direito de optar-se pela aceitação do outro com todas as maneiras absurdas que lhe são características. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bem, de belo, de útil, sem a valorização demasiada de empenho para consegui-lo. Esse foi o texto, né, de Joana de Anjos. E agora nós vamos fazer aqui a nossa prece de início da nossa conversa de hoje, fechando os nossos olhos, limpando nossas mentes, buscamos aí a concentração necessária para buscar, nos afinizarmos com energias melhores, com boas frequências. Assim sendo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje e também temos proteção, amparo e inspiração. Pedimos então permissão necessária para o início da nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora vamos nós, né, conversarmos. Temos uma singela homenagem a Dom Henrique Pestalozzi. Vamos ver aí as conexões de Jesus, Pestalozzi, Espiritismo e algumas outras, e fatos históricos também. Vamos iniciar, gente, falando um pouco sobre o grande Pestalozzi. Enquanto vocês acompanham comigo aí, né, essa imagem aí da família dele, Pestalozzi nasceu em Zurique, Suíça. Seu pai, Johann Baptiste Pestalozzi, cirurgião, filho de André Pestalozzi. Mas Johann Baptiste, pai de Pestalozzi, era cirurgião, descendia de italianos imigrados para a Suíça do século XVI ainda. Sua mãe, Susana Rotz, vinha de uma família de médicos. Pestalozzi ficou órfão desse pai aos 5 anos de idade. Pestalozzi e os irmãos foram criados então pela mãe e pela governanta Magd Bárbara Schmidt, carinhosamente chamada de Babelli, né? Então, em meio a muitas dificuldades econômicas, é claro, porque ele perdeu o pai, né? Então, Pestalozzi nasceu mais ou menos 2 décadas depois da Grande Peste Marcélia, né, de 1920. Para quem não lembra, né, a Grande Peste, né, peste negra assolou a Europa por muito tempo, né? Inclusive
essa questão aí das pestes, né, nós temos aqui que ao longo aí da história, principalmente lá na Europa e arredores, nós tivemos muitas pestes, desde a peste de Atenas, passando pela Antonina, até chegarmos lá, né, a peste negra, né, a peste bubônica, passarmos aí por várias pestes, tuberculose, cólera, gripe espanhola, chegarmos na mais conhecida por nós aí, que foi, né, a Covid. Bom, essa peste foi o último surto que foi registrado, né, lá em Marseille. Então, Pestalozzi nasceu pouco depois disso. Ele foi descrito como, naquela época, né, a criança, como uma criança tímida, distraída e desajeitada que não participava das brincadeiras com os outros colegas. E assim ele era apontado, né, pelos próprios colegas, como uma criança, como o esquisito da terra dos tolos. É assim que elas se referiam, né, ao nosso querido Pestalozzi, pelo jeito dele. Em sala de aula ele era desatento quando as lições não lhe interessavam. Quando o assunto interessava, ele já se portava de forma bem diferente, bastante interesse e capacidade de aprender. E sendo assim, ele era um bom aluno, tirava boas notas. E de 1751 a 1763 foram anos de escola vividos por Pestalozzi. Logo depois, até 1765, tivemos lá, né, os estudos de linguística, filosofia no Colégio Carolino, em Zurique. Em 1964, em 1764, Pestalozzi se tornou membro da Sociedade Helvética, junta-se aos patriotas que criticavam a situação política do país, propõe reformas. Aí já em 1797, com 21 anos, ele conheceu a que seria sua esposa, Anna Schultz, 9 anos. Ela era 9 anos, 8 anos mais velha do que eu. Algo parecido com o que aconteceu também com o nosso querido político, Allan Kardec. Ele se casou com a Amélie, que também era, né, mais velha que ele. E a exemplo de Amélie, né, a Ana tornou esposa de Pestalozzi, uma mulher de ideais humanistas, assim como ele. Então eles noivaram, né, em 1767, se casaram em 1769, quando Pestalozzi tinha 23 anos. O único filho do casal é o Hans Jacob, que recebeu esse nome em homenagem a Jean-Jacques Rousseau, porque Jacob em alemão traduzido era Jean-Jacques. E nós temos aqui também informações sobre o cenário espiritual de Pestalozzi, né? Antes do nascimento de Pestalozzi, algo muito interessante que vamos conversar aqui. Lá no plano espiritual, nós sabemos que é relatado em vários livros, várias obras únicas. Nós tivemos aí as reuniões, tivemos essa reunião aí entre vários espíritos elevados com Jesus. E foi lá no início do século XVII, época inclusive que a França vivia o absolutismo monárquico, aquela figura principal de Luís XIV, L'état c'est moi, o Estado sou eu. Bom, nessa reunião espiritual antes do nascimento de Pestalozzi, foram planejadas grandes modificações, muito importantes para todo o globo terrestre. Em meados do século XVIII, principalmente lá entre 1750 e 1600, surgem todo mundo inúmeras revoluções, inúmeros movimentos revolucionários. E o papel da França foi fundamental em todo esse processo. E essa reunião, antes disso tudo, tratava dessas transformações que iriam acontecer. Então, nesse encontro, também compareceram futuros iluministas franceses, como Perrault, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert e Voltaire. Também compareceram outros espíritos, né, como John Locke, David Hume, George Berkeley, Manuel Kant, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Todos que conhecem a história identificam essas figuras como responsáveis de uma forma quase simultânea por vários movimentos, tanto na Europa, quanto na América do Norte, quanto na América do Sul, principalmente no Brasil.
Então, com relação ao grupo de iluministas franceses, Rousseau era o mais preocupado nessa reunião lá com os Rousseau recebeu o apoio do seu grande amigo e mestre, que renasceria, Pestalozzi. Porque Rousseau estava preocupado que ele não tinha essa evolução dessa maioria desses preocupados, ele ia conseguir cumprir, né, a missão dele após renascido. Mas aí vem aquela história que Rousseau recebeu esse apoio, né, do grande amigo e mestre, que renasceria como Pestalozzi, tomando ele, dizendo que estaria com ele, e que Pestalozzi renasceria depois dele. Caberia a Rousseau preparar o terreno para o nascimento do seu mestre. Então, o discípulo Rousseau prepararia esse terreno para o grande mestre e mentor espiritual dele, que era Pestalozzi. A elevadíssima equipe espiritual francesa contava com almas extremamente evoluídas, gente, que renasceriam como Pestalozzi, Lavater, Bodmer e Blanchot. Outras duas almas luminosas, muito assim afinadas com a equipe francesa, renasceriam em outro canto, como Joseph Benedict e Leopold Joseph. Tá? Tempo aqui da gente falar da grandeza que foi em termos de história mesmo humana, de cada um deles, citando o nome, depois quem quiser pesquisar mais, vocês vão entender. Bom, esses dois que eu citei por último, eles renasceram na Áustria como grandes tarefas relacionadas àqueles países ali, a Áustria, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Outras grandes reuniões, ainda essa, ocorreram com Jesus, ocorreram depois desse encontro. Porém, gente, foi destaque essa reunião ocorrida, né? Um pouco mais à frente na história, mais precisamente, na noite do dia 31 de dezembro de 1799, as altas esferas espirituais. Essa reunião, ela foi narrada pelo espírito Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas e preparou o nascimento de Hipólito Leão Denis Arrivai, o nosso querido Allan Kardec, né, e, consequentemente, a chegada do Espírito Santo, que era o Consolador prometido por Jesus. Embora alguns relatem, né, por questões teológicas, que o Espírito Santo, é bom lembrar, Pai, Filho e Espírito Santo, criação teológica, que aconteceu depois de Jesus e também do apóstolo Paulo. Fechando parênteses. Então, nessa reunião participaram, essa última reunião do Espiritismo, participaram os espíritos que conhecemos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, São Vicente de Paulo, Spinoza, Erasmo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Dante Alighieri. Muita gente boa. E Emmanuel, né, também menciona essa reunião espiritismo que aconteceu depois da que eu estava falando no início, né, de Pestalozzi, na obra A Caminho da Luz, tá? E aponta que espíritos encarnados na época, como principalmente Napoleão Bonaparte, participaram dessa reunião de forma desdobrada. Inclusive, Napoleão é apresentado aquele que renasceria na Allan Kardec. E pouco tempo depois, né, nasce Hippolyte Arrivai, Allan Kardec, 3 de dezembro de 1804, 2 meses antes de Napoleão sagrar-se imperador. E em 1814, Kardec, aos 10 anos de idade, olha só, as coisas vão se juntando, foi estudar com Pestalozzi em Verdun. Por isso que é importante falar dessas reuniões, falar um pouquinho aí de Kardec, de Napoleão, e tudo, que todos viveram essa mesma época, e embora vamos ver que não se encontraram, né? Por exemplo, Rousseau e Pestalozzi. Bom, se Magda, agora falando um pouco dos influenciadores de Pestalozzi, se Magna Barba, Nietzsche, Ellie, foi influência lá na época da infância, né, de Pestalozzi,
Jean-Jacques Rousseau foi quem exerceu maior influência teórica na juventude de Pestalozzi. É claro que Johann Caspar Lavater também, que foi professor de Pestalozzi. Vamos ver daqui a pouco. Mas, com relação a Rousseau, a influência principal de Rousseau deve-se a partir da obra Emílio, o da Educação. Rousseau publicou em 1762 e que, a partir da leitura realizada por Pestalozzi, despertou Pestalozzi. Bom, tanto para Rousseau quanto para Pestalozzi, a escola deve ser, gente, a continuação do lar. No verão de 1762, Pestalozzi leu então a obra, né, Emílio, a Educação. Como eu já havia falado aqui, essa obra tornou-se o seu livro de cabeceira. Então, as ideias de Rousseau pareciam muito familiares para Pestalozzi. A partir então da leitura da obra Emílio, Pestalozzi começou a escrever artigos que foram publicados no periódico Menor Rio. Os editores, gente, desse periódico eram nada mais nada menos, olha ele de novo, Johann Caspar Lavater e outro também famoso, Johann Heinrich Zil. Assim como Rousseau, Pestalozzi defendia, olha só, as tangências, o contato direto com as coisas da natureza, ao invés de aprender pelos livros ou figuras. Como acontece hoje, né? Essa proposta de Pestalozzi, né, Rousseau, esteve presente em todo o trabalho desenvolvido por Pestalozzi, e esse contato direto com a natureza, a observação dos fenômenos, a natureza à sua volta, é uma das partes principais do método intuitivo desenvolvido por Pestalozzi. É isso, gente, que no entender Pestalozzi leva a criança a se perguntar: o que é isso? Como funciona? Ou seja, despertando nela a curiosidade. É interessante que, analisando a vida e a obra de Rousseau e de Pestalozzi, fica bem destacado que Rousseau expôs as ideias e Pestalozzi as pôs em prática. As obras de Rousseau foram uma contrariedade com a realidade de sua própria vida. O próprio Rousseau sofria, gente. Ele tinha remorso por ter abandonado os seus próprios filhos. Já Pestalozzi, caminho bem diferente, teve um núcleo familiar sólido, né, constante. A esposa de Pestalozzi, a Ana Schultz, ela se demonstrou uma grande companheira, né? E Ana se casou, olha só, mesmo contra a vontade dos pais dela, se casou com Pestalozzi. Curioso é que Pestalozzi só se declarou para Ana após o falecimento do Caspar Buttigieg, o Menalcas, porque Pestalozzi ele sempre foi apaixonado por Ana, mas percebia que havia assim, uma forte ligação entre a Ana e o Caspar Buttigieg, né? Já Rousseau já viveu outro tipo de vida, né? Assim, bem atribulada, teve várias companheiras, filhos com várias companheiras também, mas não se casou. E olha só, né? A mãe de Rousseau faleceu no parto dele. Claro, Pestalozzi ficou com o pai e com a mãe, né? Pelos anos de vida. Rousseau já nasceu com a mãe, né, falecida. Então, a educação proposta por Rousseau é vivenciada por Pestalozzi. Rousseau e Pestalozzi viveram na mesma época. Rousseau era 34 anos mais velho que Pestalozzi. Nasceu em 28 de junho de 1712 e faleceu em 2 de julho de 1778 aos 66 anos. Pestalozzi nasceu em 12 de janeiro de 1746. Faleceu em 17 de fevereiro de 1827 com 81 anos. Note que Pestalozzi nasceu no mês de janeiro e ele falece no mês de fevereiro. Bom, mas Rousseau e Pestalozzi nunca se encontraram, mas se conheciam e trocavam cartas. Pessoalmente, né, não se encontraram. Hoje em dia, temos se falado mais, né, com a tecnologia que nós temos aí, que nós estamos inclusive utilizando para conversar agora. Na época em que Rousseau se refugiou na Suíça, olha só, em
Montier, o centrão Neuchâtel, ele ficou mais próximo fisicamente de Pestalozzi, geograficamente. Aí Pestalozzi resolveu visitar o sul, mas ele, de repente, havia partido para a Inglaterra. Então, é importante destacar que Rousseau foi médium, gente, assessorado por elevadíssima equipe espiritual, e foi assessorado, né? é, é, Essa equipe dirigia todo um movimento iluminista. As obras de Rousseau pareciam uma utopia dentro do contexto histórico da época. É interessante aqui falar, quando se falava na Revolução Francesa, que era essa época, igualdade, né, liberdade, fraternidade, as pessoas, né, como até hoje, falam disso, mas reagem com violência, com produtivismo e tudo mais. Ainda hoje, imagino naquela época. Bom, somente Pestalozzi é alma elevadíssima para lutar e viver de ideais iluministas, as obras, as ideias de Rousseau, né? E mesmo com grandes dificuldades, né? Praticando essas ideias, esses livros da maneira correta, sem violência, seja ela física, verbal e por aí vai. Né? O preconceito, o combate ao preconceito se comete violência, também acaba sendo a coisa errada, né? Bom, todo esse movimento de renovação esteve sob a direção direta de elevadas almas do colegiado de Jesus. E agora nós vamos conversar aqui também sobre as obras de Pestalozzi, né? O que que ele fez. É assim, nós começamos lá no ano de 1770, quando ele comprou lá uma fazenda que foi Euoff, né? Eu vou até ver aqui, vou ampliar para vocês que eu tenho aqui, ó. Em 1764, eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu vou dar aqui por cima, vocês me acompanhem. Em 1764, ele se tornou membro da Revolução Helvética e trabalhou pelo movimento de independência da Suíça. Em 1764, já em 1767, Pestalozzi foi preso por acusar alguns políticos de corrupção, quer dizer, os políticos inverteram, né, a situação, como nós vemos aí até hoje. Tá? E em 1770, comprou, né, em Argóvia, né, uma fazenda que é conhecida como Neuhof. Lá ele fez Instituto dos Pobres e tudo mais, e se instalou com a esposa Ana e com o filho Hans Jacob. Bom, aí chegamos lá, avançando para 1780, onde esse empreendimento dele compunha a fazenda, a empresa, o orfanato e a escola de Neuhof faliram. Dali para frente, no mesmo ano de 1780, ele escreve a obra Crepúsculos de um Eremita, dando início assim à sua fase literária. Aí ele vai, entre 1781 e 1787, ele publica a sua grande obra, Leonardo e Gertrudes, onde Leonardo é viciado em jogo, em álcool, perde dinheiro no jogo, em bebidas, e tem Gertrude, aquela esposa ideal, que sustenta ali a casa toda, que mantém tudo firme, apesar, né, dos tropeços do marido Leonardo. Bom, aí vamos para 1797, onde Pestalozzi, publica a outra obra, Minhas Indagações. Evoluindo, em 1798, ele torna-se editor do jornal Folha Popular Helvética. 1798 é uma questão importante, e o exército Napoleão invade a cidade de instantes. É um massacre, mata muita gente, deixa muitas crianças sem pais, órfãos. E aí Pestalozzi entra na história, abrindo esse instituto lá de Neuhof para dar amparo e, além desse amparo material, também dar educação a esses órfãos. Continuando, nós temos ali que ele avança em 1801, publica, né, a segunda obra dele, Como Gertrude ensina seus filhos. Só que no mesmo ano de 1801, seu filho Jacob falece com 31 anos, gente. Assim, seguimos para 1804, onde nós temos o fechamento do Instituto Bergdorf, né? E ele reabriu lá em Verdun. O Instituto de Verdun tem início em 1805
quando Pestalozzi tinha seus 59 anos de idade. E no ano de 1809, Verdun floresce, né? Chega praticamente lá, atinge o seu auge com 150 alunos, adquirindo notoriedade internacional. E aí, em 1815, Pestalozzi publica a sua obra A Inocência. Também enfrenta a morte da sua esposa em 1815. Até que, em 1817, o Instituto Verdun começa a entrar em declínio. Em 1825, depois de 20 anos de atividade, ocorre o fim do Castelo de Verdun. Esse castelo que foi tão importante, inclusive nós conhecemos ele, a questão de que Allan Kardec, né, e político Leão estudou lá. E o declínio desse grande instituto se deve principalmente pelos atritos entre professores e Liderev, principalmente por questões ali até religiosas, esses debates, né? Um lá é muito fundamentalista, não aceita nenhuma outra religião presta, dele e tal, essa confusão toda, que hoje em dia muita gente, infelizmente, ainda fazem isso, mas nós vamos chegar, como disse Chico Xavier, à grande religião de todos, que será a fraternidade. Chegaremos. Bom, e aí então, em 1825 também, ele publica duas obras, Canto do Cisne e Destino da Minha Vida. E aí chega 1827, onde ele falece na cidade de Brugg, na Suíça, aos seus 81 anos. E aí, lá no onde ele se encontra, né, enterrado, Palozzi, nós temos lá, como eu coloquei aí para vocês, o que foi escrito lá no epitáfio dele, né? Como aqui jaz em Henrique Pestalozzi, nascido em Zurique a 12 de janeiro de 1746 e falecido em Brugg a 17 de fevereiro de 1827, salvador dos pobres em Neuhof, pregador do povo em Leonardo e Gertrudes, pai dos órfãos em Stans, criador da nova escola elementar em Burgdorf e Mettbusch, em Iverdun, educador da humanidade, homem cristão, cidadão, abençoada seja a sua memória. Assim está escrito lá, né, no dele, aí o túmulo de Pestalozzi, uma imagem, e seguindo agora nós temos a pouco aí, Lavater, o, esse laço do Espiritismo, Brasil, Pedagogia Espírita, com a França, com esse movimento iluminista e tal, tudo mais. Então, Johann Caspar Lavater, pastor, filósofo, poeta, teólogo. Lavater foi um grande entusiasta do magnetismo animal, grande médico Franz Anton Mesmer, também muito à frente do seu tempo, né? Ambos se relacionavam diretamente. Muita amizade, Lavater foi um orador incomum e pensador profundo, imensa habilidade. Os sermões de Lavater atraíam um grande público. Lavater foi um grande orientador para Pestalozzi. Foi grande amigo também, participando em vários momentos de sua vida privada e pública. São famosas, inclusive, olha, as cartas, uma coisa interessante aqui, dirigidas à Imperatriz Maria da Rússia. Olha que coisa interessante isso, porque nessas cartas que viriam a público lá, a partir de 1858, eles falavam abertamente, né? O Lavater falava para ela suas experiências mediúnicas, suas conversas com sua convicção inabalável na vida futura após a morte. Mas tu protestante, hein? Essas cartas foram publicadas e comentadas por Allan Kardec, tá? Nas páginas de março, abril e maio da Revista Espírita do ano de 1868. Então, Lavater, um dos grandes amigos de Pestalozzi que intercedeu por ele quando os pais, olha só que interessante, essa curiosidade, os pais, né, da Ana, da noiva de Pestalozzi, não queriam permitir o casamento, achando que Pestalozzi daria conta de sustentar a família, emprego, essas coisas todas.
preocupações naturais dos pais, ainda mais com uma filha. Mas Lavater, então, se encarnou em 2 de janeiro de 1801 em Zurique, Suíça. Seu espírito renasceu no Brasil, gente, com a personalidade Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, em 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, região lá do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? Minas Gerais. Então, ele foi um educador, Barçanufo não por acaso, né? Político, jornalista e médium. Também foi vereador do município de Sacramento. O guia espiritual de Eurípides Barçanufo, olha que interessante, porque Barçanufo é tido como as almas mais elevadas que renasceram em solo brasileiro. E o guia dele era nada menos do que São Vicente de Paulo. O livro, depois da morte de Leon Denis, teve grande influência, profunda influência na transformação de Eurípides Barçanufo em espírita. Bom, Eurípides fundou e atuou no grupo espírita Esperança e Caridade como médium. Pela mediunidade do espírito de Bezerra de Menezes, olha só, gente, atendia, olha isso, pacientes deitados na maca, realizava cirurgias espirituais, tratamentos mediúnicos, anotava receituários, promovendo o completo restabelecimento de muitos doentes. É, ele possibilitou inúmeras curas de pessoas desenganadas pela medicina terrena. E a grande médium Maria Modesto Cravo, que vocês já temos inclusive aí, né, no canal BBM TV, um estudo sobre ela. Foi tratada por Eurípides Barçanufo quando ele desencarnou na época da gripe espanhola, lá no 1º de novembro de 1918, com 38 anos. Quem assumiu esse trabalho dele foi justamente Dona Maria Modesto Cravo, com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. O interessante de Dona Maria Modesto Cravo, ela, a vida anterior foi Catarina de Médici. E aí ela começou em Uberaba, esse mesmo tratamento nos pacientes lá do hospital de Uberaba, tendo como diretor da unidade o médico psiquiatra Dr. Inácio Ferreira. Muitas teses aí de doutorado, muita coisa do que ele fez na época e hoje ele é muito estudado por cientistas grandes no mundo todo. Bom, no plano espiritual, temos então o Tempo de Luxo, o Hospital Esperança. Ambos dão apoio direto às casas espíritas que realizam atendimento médico espiritual. O IBM, por exemplo, realiza esse tipo de trabalho aí que o Passanufo realizou e Dona Maria Modesto também, tá? Então, o tutor do Templo de Luxor é o espírito Serafis Bey. O fundador do Hospital Esperança é Eurípides Barçanufo. O Hospital Esperança, visto de cima, ele é similar a um catavento com 5 pás. Inclusive, eu vou aqui aumentar de novo a imagem para vocês verem, né? Esse catavento com 5 pás, né? 5 pontas. Olha aí, ó. Cada parte do catavento possui cores correspondentes à atmosfera dos mundos superiores e fornecem frequências e inspirações para tratar os doentes. Alguém, gente, inclusive, que já se perguntou, né? Por que a Terra é azul? Né? Por que Marte é vermelho, Vênus é verde, por aí vai? Essas cores variadas dos planetas possuem explicações muito mais que as questões químicas e tudo mais. Tem a ver com frequências, com vibrações, né? E outras situações que a ciência aos poucos vai descobrindo. Bom, então nós temos que esse grande espírito, né, conhecemos como Lavater e depois como Eurípides Barçanufo, a sua, umas vidas dele nós conhecemos. Então, o apóstolo Marcos, nós temos o discípulo de Inácio de Antioquia, nós temos também o Rufo, né, escravo romano, e aí Johann Caspar Lavater e Eurípides Barçanufo. E agora vamos conversar um pouquinho sobre Jesus, Rousseau, Pestalozzi, Piaget e o Espiritismo. Então, gente, sem Pestalozzi não teria existido Kardec. E Allan Kardec foi o fundador, né, com extensa produção teórica, foi um educador, perdão, com extensa produção teórico-científica.
Até a idade de 50 anos, nada indicava que ele viria a ser o fundador de uma nova concepção espiritualista. Para seus contemporâneos, Rivail, aqui Kardec, eh, desenvolveu notável trajetória como pedagogo e contribuindo para a reforma e aperfeiçoamento da educação pública lá na França. Suas concepções pedagógicas podem ser consideradas avançadas para a época, mesmo para os dias de hoje. Não, né? Estudou lá no Castelo de Verdun, Pestalozzi. Bom, na verdade, Rivail não tiveram uma formação qualquer. Ainda adolescente, ele foi lá para Verdun, né? Dado lá, né, no Pestalozzi. Então, os conceitos de Pestalozzi calaram fundo na mente do professor Rivail, né, do Allan Kardec, e mais tarde tiveram forte influência, e inclusive, além das obras dele, a elaboração dos postulados do Espiritismo. Não é difícil ver a influência de Pestalozzi no conceito espírita de fé raciocinada. Também, em outro conceito da rejeição, qualquer dogma de fé cega, fé religiosa cega. É, porque Deus fez, é porque Deus quis. Né? Então, assim, Pestalozzi, o Espiritismo, só defende o que pode ser, né, quando for submetido ao crivo da razão. Pestalozzi, Espiritismo, só defende o que pode ser submetido ao crivo da razão. Então, gente, é fácil constatar que Kardec trouxe grandes influências, né? Repetindo, as ideias de Pestalozzi para a doutrina espírita. Inclusive a importância do lar como base para a educação religiosa e para a formação da personalidade do indivíduo. Na obra O Consolador, de Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, é apontado que o Espiritismo, olha só, Emmanuel que disse, se ajusta perfeitamente com a didática de Pestalozzi. Emmanuel, nessa obra, aponta, olha só, destacando o trecho, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E né, a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E em obras, né, como obras póstumas, Allan Kardec postula que pela educação se transformará a humanidade. Um estudioso, gente, mais atento pode falar numa linha evolutiva, olha só, da pedagogia que vai de Rousseau a Pestalozzi e de Pestalozzi a Jean Piaget. Isso aponta a passagem da visão histórica para a visão naturalista, bem como de uma visão da natureza para a da biologia. Então, enfim, a visão biológica para a da energia do espírito como princípio inteligente do ser humano, né? Evoluindo. Então, a teoria construtivista de Jean Piaget, baseada na ação e reação da criança, em sua relação com o meio, guarda certa correspondência com a teoria evolucionista da doutrina espírita. Enquanto, olha só, Piaget fala de estrutura mental da criança, que se desenvolve progressivamente ao impacto com o meio ambiente, a doutrina espírita situa o aprendizado do espírito durante as vidas passadas, as vidas anteriores, numa relação de causa e efeito entre o passado e o futuro. Então é importante, gente, ter a noção de que a criança traz uma bagagem espiritual. A contradição entre as ideias inatas, né, do espírito, e a construção da inteligência proposta por Piaget é apenas aparente, pois ambas elas se completam para explicar a própria evolução. Todo movimento construtivista que se apoia na teoria de Piaget possui enormes pontos de contato com os postulados da doutrina espírita. Temos, olha só, por exemplo, a necessidade de interação com os educadores, além da interferência dos pais. Desenvolvimento proximal, para quem estudou, né? Defendido tanto por Pestalozzi quanto por Jean Piaget, é totalmente afinado com a pedagogia espírita. As escolas de Pestalozzi, principalmente lá no Castelo de Verdun, o ápice, se caracterizaram pela participação dos educadores e da família, a educação lá do aluno. Da mesma forma como Rousseau,
Pestalozzi se identifica com Jean Piaget e destaca, olha só, três estágios do desenvolvimento do ser humano: o natural, o social, o moral. O natural, né, a anomia ou estágio primitivo do homem. O social, a heteronomia ou estágio da moral social, né? E a moral propriamente dita, a autonomia, né? Ou então da consciência de valores, tá? Éticos. Tudo isso, né, que corresponde, esses estágios correspondem aos próprios estágios evolutivos da própria humanidade terrena. Para quem aí está atento à história, o homem deve ser, e também as fases, criança, adolescência, né? O homem deve ser visto como ser moral e, acima de tudo, como ser espiritual, e não o contrário. A lei moral não transforma os instintos básicos do homem, apenas inibe suas manifestações, que sem muitas leis aí, em todo o staff de segurança pública e tudo, muita gente faria, né, uma série de coisas ruins, né, invasões, tal e tudo. Não faz que pode ser preso, por aí vai. Então, a lei moral reprime a animalidade, ainda estamos nesse estágio, infelizmente. A fragilidade desse contexto se destaca quando ocorrem desvios de comportamento, convulsões sociais, né? E pode ser percebido todo instante aí, sobretudo com crimes, independente da posição social ou cultural das pessoas, e até quando tem qualquer problema que ele invade supermercado, invade coisas, tudo aí mais. É linha tênue, né? Então, o homem segue aos trancos e barrancos as formas de convivência social, as regras do comportamento. Aos poucos, constrói dentro de si, nós construímos dentro de si a moral. Essa evolução apontada então por Pestalozzi e Piaget é que ocorre com os espíritos através da reencarnação, segundo o espiritismo codificado. E essa moral é exemplificada por quem? Por Jesus. Exemplificou despertar o amor. Olha Pestalozzi, do exemplo para a prática, do exemplo para o teórico, perdão. E não foi por acaso que a pedagogia de Pestalozzi está centrada, então, no amor, gente. Emanação divina que deve ser despertada pelo educador de forma a contagiar o aluno, o educando. E agora, assim, será quem está assistindo essa conversa consegue entender? Professores, olha aí, educadores, consegue traçar esse paralelo, né, cristão, né, também, de Jesus até a doutrina espírita, tendo Rousseau, Pestalozzi e Jean Piaget apontando na mesma direção? Então é isso, gente. Bom, então nesse momento chegamos aí à nossa parte já, né, final, né, porque o tempo estourando. Vamos então entender que nosso planeta já recebeu inúmeros benfeitores, como podemos constatar na conversa de hoje. Benfeitores esses que se destacaram na área da educação também. Todavia, ninguém foi mais ignorado, né, do que Pestalozzi, uma alma elevadíssima, porém, das menos compreendidas até o momento. O estudo de hoje aponta um pouquinho mais para a vida, nas obras e as ideias, né, que, quando forem compreendidas, com certeza vão auxiliar a pedagogia, os professores, muitas outras áreas e a humanidade inteira. Mas, como pudemos perceber, não é possível falar de Pestalozzi sem abordar o iluminismo, sobretudo Jean-Jacques Rousseau e por aí vai. É bom sempre enaltecer, gente, que o movimento iluminista foi organizado nas elevadas esferas espirituais, por espíritos luminares que também ainda são os encarregados da evolução e do progresso da Terra. Desenvolvidos com o movimento, né, iluminista foram seguidos. E tanto o iluminismo como todos os movimentos subsequentes, mesmo com ideais nobres, transformaram em selvageria, porque esse primitivismo, igualdade, liberdade, né, fraternidade naquela época virou morte, eram 1.000 mortes por dia. Esse povo todo veio para o Brasil, né? Continuam com essa um lado do outro e tal, e por aí vai. Né? Mas é o primitivismo que nós ainda nutrimos, infelizmente.
Então, hoje em dia, ainda não enxergamos e combatemos o preconceito com violência igual ou superior. O que que adianta? Bom, então é bom lembrar que dessa forma, ou enxerga coisas até que não estão, porque você está com o coração machucado e acaba exagerando em alguma situação. Temos isso também. Claro que, infelizmente, temos aquelas pessoas que praticam. É complexo. Então, é bom lembrar que, dessa forma, no passado, nos séculos anteriores, infelizmente, a selvageria imperou. É igualdade, liberdade, fraternidade, e não crítica, acusações, punições e por aí vai. Os antigos franceses que se entregaram à barbárie para defender as novas propostas, né? Mas Jesus dá nova chance para que façamos dessa vez de forma correta, mas sem ódio, sem revanchismo, a gente vê aí direto. Então é só agir com amor, né? Da reunião com Jesus até o desencarne em Brook, isso, Pestalozzi, né? Então defendeu a doutrina dos naturalistas, tornou-se humanista, sensível e sonhador. Sua didática era que o lar era a melhor escola para edificar o homem. Do humanista, para ele a transformação da sociedade iria se processar através da educação, que tinha por finalidade o desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso de todas as faculdades e aptidões do ser humano. Pestalozzi formou-se em teologia e direito, mas trabalhou como agricultor, gente. Olha só, só depois ele viria a ser educador. Ele semeou como agricultor, como educador. Isso nos lembra a parábola do semeador de Jesus? Bom, seus conceitos calaram fundo na mente do professor Rivail e mais tarde tiveram forte influência na elaboração dos postulados do Espiritismo. Allan Kardec não foi apenas discípulo de Pestalozzi, ele foi o quê? Continuador da obra educacional dele, quem ainda não percebeu. Um fato que corrobora, e foi enaltecido também né, pelo nosso grande José Herculano Pires, lá no livro Pedagogia Espírita. É que a impressão das obras completas de Pestalozzi termina exatamente, olha só, gente, no ano em que o professor Rivan Allan Kardec publica sua primeira obra, em 1824, falando nem do Espiritismo, as obras dele como pedagogo. Então, esta coincidência vem provar que uma tocha foi passada de uma mão para outra. E Allan Kardec iria trabalhar durante 30 anos para a educação da juventude francesa, antes de se dedicar ao espiritismo. A obra pedagógica e didática do professor Rail é enorme e foi adotada pela Universidade da França. Convém encerrarmos destacando então a parte final do texto que lemos lá no início da conversa de hoje, né, de Joana de Ângeles. Olha só, a educação, no seu sentido lato, está reservada, portanto, a grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, eles desenvolvendo germes do amor e da dignidade com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis a. Então, agora, nesse momento, vamos nós aqui fazermos a nossa prece aí, essa de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, nós pedir para que possamos compreender mais ainda os estudos, possamos estudar, pesquisar e comprovar tudo isso. Falar. Agradecemos essa oportunidade. Encerramos a nossa conversa. Permissão para encerrar. Damos graças a Deus. Bom, pessoal, temos a conversa de hoje aí, né? Buscando em apertadíssima síntese falar sobre Pestalozzi e todos esses contextos que está envolvido. Agradeço a atenção, o carinho da atenção de todos vocês. Indiquem esse vídeo, curtam esse vídeo, tem mais vídeos no canal BBM TV. Até a próxima conversa, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana para todos.